Entenda uma coisa: Deus, Ele não mudou. Deus, Ele não mudou. Então, por que as pessoas não vivem a grandeza de Deus? As grandezas de Deus, como a palavra, a Bíblia Sagrada ensina que tem que ser. Mas você vai ver também que no passado, muitos não viveram essa grandeza também. Um exemplo: Saul não viveu a grandeza. Saul, ele recuou, ele perdeu a bênção dele. Ele crendo no Deus, servindo o Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, ele perdeu. O povo que saiu do Egito, eles sabendo quem era Deus, da grandeza de Deus, eles viram a grandeza, o poder, o Espírito de Deus agir. Eles perderam. Eles não possuíram a terra prometida àquela geração que saiu do Egito. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Hoje acontece a mesma coisa. As pessoas, elas sabem desse Deus violento, desse Deus grande. Quando eu falo violento, eu falo no sentido de forte, de grandeza, de poder. Elas sabem disso, mas elas não conseguem viver isso. O que está faltando para nós? É o que nós vamos falar hoje aqui. É o que a reunião hoje se trata, porque a reunião no Prover é uma reunião que não é uma reunião no sentido financeiro, de só falar de dinheiro. É uma reunião que fala de sucesso, e sucesso tem a ver com um estado de espírito, tem a ver com mudança de dentro para fora. Porque você vê a maioria desses atletas, principalmente os que atuam na área do futebol, eles conseguem ter uma ascensão na carreira, mas a maioria deles não consegue depois se manter nessa ascensão, eles caem. Porque eles adquiriram sucesso, mas dentro deles não mudaram. São pessoas que não têm disciplina, são pessoas que não são envolvidas com as coisas que tem que ser fazer, os treinamentos, etc, coisa do tipo. Então eles acabam depois degenerando, caindo na produção, no sentido lá da área onde ele atua. Então tem que mudar dentro, tem que ter espírito, meu amigo, até mesmo para o cara servir a Deus, até para você servir a Deus. Então olha o que está escrito aqui, veja que é o próprio Deus que vai dizer aqui em Números 14, versículo de número 24, Números 14, 24, diz assim, porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro que, minha gente? Espírito, é um espírito com E minúsculo, que é para falar que é do espírito do homem, tá? E perseverou em seguir-me. Aí Deus fala, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Amém? Então por que Caleb entrou na terra, possuiu a herança e os outros não possuíram? O próprio Deus falou, por quê? Porque em Caleb houve o que, minha gente? Outro espírito. Espírito, para você entender o que quer dizer isso aqui, espírito. Quando chega na época da Copa do Mundo, um exemplo, é como se todo mundo fosse tomado por aquilo ali. Todo mundo vestindo a camisa do Brasil, não é verdade? Todo mundo ansioso quando vai chegar o dia da seleção jogar. As empresas fecham mais cedo, não tem escola, etc. Por quê? Porque está todo mundo naquele espírito, todo mundo envolvido daquela maneira. Está todo mundo daquela maneira ali. Todo mundo falando de futebol, todo mundo com a camisa do Brasil, com o short do Brasil, adesivo do Brasil, alguma coisa, todo mundo, querido. É o espírito, todo mundo está naquele entusiasmo. Todo mundo. Quando chega na época de Natal, as pessoas costumam dizer assim que o espírito natalino está no ar, não é isso? Que espírito natalino é esse? Porque por onde você passa é luzes,
Por onde você passa, as pessoas enfeitando as casas, as lojas, os shoppings enfeitados, todo mundo naquele espírito de comprar e vender, todo mundo naquele espírito de dar presente, de receber presente. Esse é o espírito, que a pessoa está envolvida com aquilo ali, que a pessoa está envolvida com aquilo, que a pessoa está envolvida literalmente com aquela situação. É isso que Deus está falando. Não tem como você vencer se você não tiver esse espírito dentro de você, se você não estiver vivendo realmente da maneira como Deus quer, se dentro de você não estiver do jeito que Deus quer. Não tem como você vencer se, um exemplo, Deus está falando, um exemplo, vai, e a pessoa está aqui na moleza dela, não, acho que eu não vou. Essa é uma pessoa que não tem espírito. É isso que ele está falando. E em Caleb, ele teve espírito. Ele teve espírito. E os outros não tiveram. Os outros tiveram a dúvida dentro deles. Quando nós falamos assim, olha, recebeu aí, pegou o espírito da coisa. Por quê? Porque nós falamos, pregamos, ensinamos, passamos uma direção, a pessoa pegou aquela direção, pegou o espírito. O espírito da fé, por quê? Porque quem tem o espírito da fé, ela age de uma maneira, ele age de uma maneira, ele age de um jeito, ele age daquele jeito, arrojado, para cima, valente, que não duvida, é intrépido, é ousado. É isso que Deus está falando para você. Você tem que ter esse espírito dentro de você. E uma pessoa que tem essa característica, nós vamos ver aqui algumas características de pessoa que tem esse espírito. Aqui mesmo o próprio Deus falou, uma pessoa que tem esse espírito, está envolvido com as coisas de Deus, ela está envolvido mesmo com a fé, com a palavra de Deus, está envolvido com as coisas do Senhor. Ele diz aqui, porquanto nele houve outro espírito e perseverou. Então você vê aqui que uma característica de uma pessoa que tem espírito, que ela está envolvida com as coisas de Deus, ela é perseverante. Ele é perseverante. É uma característica que cria-se dentro dele, está dentro daquela pessoa. Ele persevera. As coisas é ao contrário. As lutas estão vindo. Os contratempos estão chegando. Mas ele persevera. Por quê? Porque Deus deu uma palavra para ele. Deus deu uma palavra para ele. Ele está seguro nessa palavra. Ele sabe que a palavra do Deus dele não pode falhar, não pode cair por terra. A palavra do Deus dele não pode se anular. Então ele está seguro nessa palavra. Aconteça o que acontecer, ele sabe que a palavra do Deus dele não pode cair por terra. Então ele persevera em seguir ali. Então uma pessoa que ela tem espírito, que ela está envolvida realmente com as coisas de Deus, ela persevera, querido. Ela persevera. O próprio Deus falou, ele perseverou em seguir-me. A luta está vindo, mas Deus me prometeu, eu tenho uma aliança com Deus no altar. A luta está vindo, mas eu subi o altar, eu estou sendo fiel a Deus. Deus é comigo, Ele me prometeu, está escrito na palavra dele, que se eu for fiel, eu tenho o direito de fazer prova com Ele. Então a pessoa persevera, ela é valente, ela é para cima, amém, minha gente? Então essa é a primeira característica de uma pessoa que ela tem espírito. E é isso que você tem que adquirir hoje aqui nesse lugar. Você tem que adquirir espírito. Outro aqui, o próprio Caleb vai falar agora. O próprio Caleb vai dizer agora aqui, capítulo 13. Leia o capítulo 13 agora, por favor. Capítulo 13 e o versículo de número 30. Diz assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente. Vamos parar aqui, grife isso daí, esse animosamente, querido. Porque uma pessoa que tem espírito, ela está sempre animada, querido. Uma pessoa que tem espírito, ela está sempre animada para ir para cima, querido. Caleb viu as cidades fortes? Viu. Caleb viu os gigantes? Viu. Caleb viu
povo que era maior em número do que ele viu. Mas isso desanimou ele? Não. Isso fez ele perder a esperança? Não. Isso fez ele perder a fé? Não. Porque a palavra que Deus deu para ele entrou dentro dele e criou dentro dele esse espírito, criou dentro dele essa certeza. Então ele não se desmotivava. Eu sei que vai ser luta, vai ser guerra, mas eu sei que nós vamos vencer. Então se anime aí, não é ficar desanimado não, é ficar animado, porque nós vamos vencer, nós vamos vencer. Ele diz, então a pessoa que ela tem espírito, ela não desanima, querido. Ela é animada para cima. Eu quero que você entenda que é o espírito que manda no homem, querido. A palavra está dizendo lá em Coríntios, diz assim que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então é o espírito que ordena para onde vai as coisas. Como assim? Para você entender, a pessoa quer compor, ela compõe música. A pessoa que compõe música, ela precisa de uma inspiração. Ela precisa estar amando muito, ela está muito deprimida, seja lá o que for, para poder fazer uma música. Se ela não tem uma inspiração nenhuma, ela não consegue fazer. Mas a pessoa que ela entende que é o espírito que manda, ela vai sentar lá, ela vai pegar a caneta dela, vai começar a escrever. Ela vai começar a escrever. Ela vai começar a escrever. Ela está direcionando o espírito dela. Ela está direcionando o espírito dela. Essa pessoa está lá, daqui a algumas horas, daqui a um tempo, ela vai criar lá ela vai compor uma música nova. Porque é o espírito que manda no homem. Se você, em outras palavras, se você esperar o cenário bom para você se animar, vai ser difícil. Se você esperar as coisas acontecer para você poder fazer, vai estar difícil. Mas Deus quer que você tenha espírito, porque uma pessoa que ela tem espírito, ela faz a coisa acontecer. Ela vai para cima, ela trabalha, ela vai lá, faz a parte dela, e ela sabe que o Deus dela vai fazer o impossível acontecer. Amém? Isso é ter espírito, igreja. É isso que eu quero que você entenda hoje. Isso é ter espírito. Eu quero que você saia daqui dessa maneira. Dentro de você, você que tem que mandar nas coisas, é você que faz, é você que tem que ir lá e fazer. Porque se você não for e fazer, a coisa não vai acontecer, querido. Isso é ter espírito. Isso é ter espírito, amém? Aí diz aqui, então, a pessoa que tem espírito, a segunda característica dela, ela é animada. A pessoa que ela não tem espírito, ela vai ficar todo o tempo abatida, porque ela vai ver luta. Nós vamos ver luta, querido. Querendo ou não, esse mundo, Jesus falou, ele é do maligno. Jesus falou, nesse mundo você vai ter tribulação, você vai ser perseguido. Mas tem de bom ânimo, o ânimo vem de dentro, ó. Você tem que se animar, não pelo que o mundo está te mostrando, você está vendo. Você tem que se animar, porque você tem a palavra de Deus dentro de você, e ela gera em você esse ânimo, querido. Amém? Então, a segunda característica ele diz aqui que é esse ânimo. Aí ele diz, subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente, grave essa outra palavra, certamente, ele diz, uma pessoa que ela tem espírito, que realmente a palavra de Deus está dentro dela, ela sabe que Deus é com ela, ela tem certeza. Ela tem certeza que Deus é com ela e ela não vai fracassar. Ela tem certeza disso. Isso é ter espírito, igreja. Ele diz, porque certamente prevaleceremos. Você tem que ter essa certeza dentro de você. Não porque você é o melhor, não porque você é o maior, não porque você é isso, aquilo, não. Porque você sabe que você está vindo no altar, você está fazendo a sua parte, então você sabe que Deus vai fazer a parte dele na sua vida também. Então tem uma certeza dentro de você. Amém, igreja? Então você tem que ter isso. Isso é espírito. Isso é a pessoa ter espírito, minha gente.
Isso é a pessoa fazer diferença. A pessoa que ela não tem espírito, ela se despreza. Olha aqui, ó, para a gente ver. Versículo 33 fala do povo de Israel também, o povo de Deus. Esse aqui é o povo de Deus, o povo que viu os milagres. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Veja aqui, que quando a pessoa não tem espírito, ela se despreza. A pessoa que não tem espírito, ela se acha o zero à esquerda. A pessoa que não tem espírito, ela se acha, um exemplo, eu já nasci negro, eu sou discriminado. Eu nasci pobre, não tem chance para mim. Eu nasci em tal cidade, em tal bairro, eu sou discriminado. Você pode até ser discriminado, porque existe a discriminação, existe o racismo, querendo ou não existe, infelizmente existe. Mas só que Deus deixou a palavra dele para você se apegar a ela. Se apegar a ela, querido, para quê? Para você vir construir a vida que você deseja, construir a vida dos seus sonhos. Você tem isso, querido. Você tem isso. Não é você ficar se desprezando, porque assim, não. A pessoa que se despreza, e olha só, isso aqui, são pessoas que conhecem a Deus no sentido de viram Deus agir, viram os milagres de Deus. Mas pode ver que elas não têm espírito, porque elas dizem assim, que aos nossos olhos éramos como um gafanhoto. Eu pergunto, se você não se valoriza, quem vai valorizar você? Hein? Se você não se vê como um bom profissional, quem é que vai ver você como um bom profissional? Seu patrão? Se você não se vê como um bom, você não vê o seu negócio como um bom negócio, você acha que os outros vão valorizar o seu negócio? Você acha que os outros vão dar crédito ao seu trabalho? Não, você tem que se valorizar. Por quê? Porque você sabe que o seu negócio foi Deus que te deu. Você tem que valorizar porque você sabe que o seu trabalho foi Deus que te deu. Você conquistou aqui no altar, lutando na fé com Deus para você chegar onde você chegou. Então você tem que se dar valor. Uma pessoa que ela tem espírito, ela é diferente. E é isso que eu quero que você entenda, que você saia daqui dessa maneira. Você tem que ter espírito, querido. É o espírito que faz uma pessoa pegar uma empresa pequena, um negocinho pequeno do nada. Pega lá, começa vendendo numa banca de bombom. Mas o cara tem espírito. O cara tem espírito. Não, estou começando aqui, montou lá uma banca de madeira, tudinho, começou a vender, deu certo. Daquela banca, monta um carrinho de inox, monta um negocinho. Começa, daqui não, agora vou botar lá na minha casa um mercadinho, uma taberna, como diz aqui no Pará, uma taberna. Vou colocar uma taberna aqui e começa com a taberna dele. Daqui começou a crescer, agora vou alugar para ali, vou alugar um meia-meia, vou fazer. Por quê? Porque entendeu que Deus é com ele, querido. Deus é com ele, se Deus é com ele, a palavra dele não pode falhar, não pode cair por terra. É isso que faz a diferença de uma pessoa para outra. Duas pessoas, elas estudam na mesma faculdade, elas tiram as mesmas notas, fazem um exemplo, elas vão fazer um curso para ser médico. Aí você fazer curso para ser médico e tem as mesmas notas, mesmo QI de inteligência. Aí passam os anos, se formam, um vai fazer carreira, vai se tornar um grande médico, um grande profissional, o outro talvez nem atue naquilo que estudou. Por quê? Porque você acha que é sorte? Não é, querido. É que as pessoas não têm espírito. A pessoa que tem espírito, ela pensa, querido. Ela pensa, peraí, hoje eu estou aqui estudando um exemplo, então eu vou me esforçar. Porque quando eu me formar, vou lá, vou fazer a minha residência, vou ter que fazer, mas quando eu me formar, vou trabalhar, vou criar meu próprio negócio, vou abrir uma clínica para mim, vou criar um hospital para mim. A pessoa tem que ter espírito, ela tem que pensar. O espírito fala da inteligência, querido.
Espírito tem a ver com inteligência, com a parte da inteligência. E a maioria das pessoas trabalham e nem pensam, não param um pouco para pensar no que ela está trabalhando, que ela está trabalhando há anos, mas não sai do lugar. Ela não para pensar que ela está trabalhando há anos e não consegue conquistar nada. Há anos ela está trabalhando e nada acontece na vida dela, servindo a Deus. Por quê? Porque não tem espírito, não para pensar. Esse povo aqui não parou para pensar. Espera aí, Deus nos tirou do Egito. Espera aí, Deus fez uma promessa ao nosso pai Abraão. Espera aí, Deus abriu foi o mar para nós passar. Deus varreu, destruiu o Egito para nos tirar de lá com a mão forte. Será que esse Deus não pode nos colocar nessa terra aqui? Será que Deus não pode tirar esses anaquins, esses gigantes, esses cananeus daí, nos colocar nessa terra que é nossa? Ele está dizendo que é nossa. Não somos nós que estamos sendo invasores, não. Ele disse que é nossa. Para e pensa aí. O Deus que já te curou, o Deus que já te curou, te sarou, o Deus que te libertou desse mundo aí fora, ao qual você achava que era impossível você sair. Para e pensar que esse Deus não pode tirar você dessa situação financeira que você está vivendo. Sabe que esse Deus não pode pegar o seu negócio hoje que você está trabalhando, se você tem, e fazer um grande negócio e mudar a sua história? Sabe que esse Deus não pode enviar um contrato para você que vai mudar a sua história? Pensa, querido. Então quando a pessoa começa a pensar, ela começa a acreditar. Ela começa quando ela começa a acreditar, ela começa a fazer diferente, ela começa a agir diferente. Por isso que Deus falou, só quem vai entrar lá vai ser Caleb e Josué, porque neles houve outro espírito. Que espírito está tendo em você, minha gente? Que espírito está tendo em você? Você tem que parar e pensar, que espírito está tendo em mim? Só que eu estou tendo um espírito parado? Sabe que eu estou tendo um espírito desanimado? Eu estou servindo a Deus, estou buscando a Deus, mas eu estou tendo um espírito dessa maneira? Você tem que parar e pensar aí agora. Que espírito está tendo em mim? Sabe que é o espírito dessa palavra? Porque espírito tem a ver, como eu falei para você, com inteligência, com pensamento. Qual a maneira que você está agindo? Uma maneira como a palavra diz para você agir? Ou você está agindo da sua maneira de agir? Nele houve outro espírito. Então você vê que você tem que agir igual Caleb, para você conquistar a sua terra prometida. Esse povo aqui servia a Deus. Eles criam em Deus, mas não tiveram espírito. Não tiveram esse espírito aqui. Por isso que não prevaleceram. A pessoa que não tem espírito, ela sofre, querido. Ela sofre. Olha o que Deus diz aqui, ó. A pessoa que não tem espírito, ela sofre, querido. Versículo de número 11. Versículo de número 11 diz assim, ó. E disse, é capítulo 14, tá? Capítulo 14 de Números, versículo 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz por meio deles, no meio deles? Até quando, hein? Até quando? Até quando esse povo vai ficar aí padecendo, sofrendo? Moisés, porque eles não creem, então eles vão sofrer. Sábado eu fui com o pastor Jeová fazer um trabalho evangelístico ali num lugar chamado Santana do Aurá. Nós fomos para lá, igual um interiorzinho lá. Aí, quando ele estava lá ajeitando o lugar da reunião, fiquei lá na casa da mãe dele, que é a avó dele na verdade, conversando lá com uma outra senhora. E ela é da igreja há alguns anos. E estávamos lá conversando e ela aí ela falou que ela sente uma dor na costa, porque ela caiu, uma vez ela caiu de moto, rompeu um tendão na costa dela.
e ficou assim, e as pessoas caçou dela, as pessoas achou graça dela. O neto dela fala: vai para a igreja aí, não adianta nada, melhor só é morrer, fica em casa, não sei o que mais. E ela: mas um dia Deus vai me curar, não sei porque eu estou passando por essa prova, um dia Deus vai me curar, um dia Deus vai me curar, né? Um dia Deus quis assim, então um dia vai curar. E aquilo me fervilhou por dentro, porque eu sei que Deus não quis que ela caísse de moto. Eu sei que Deus não quer que ela se arraste para a igreja lá. Você acha que Deus quer isso? Deus não quer. Eu falei para ela: fica de pé, só crê mesmo, acredita, porque tem que crer, tem que ter espírito, tem que crer, acredita mesmo? Fica de pé então, só vai ficar curado agora. Eu coloquei a mão na cabeça dela e fiz uma oração. Agora anda, abaixa, anda para lá, anda para cá, joga fora essa muleta, anda aí, anda. Ela andou, para a glória do Senhor Jesus. Por quê, querido? Porque quando você tem espírito, você pensa. Você pensa. Espera aí. Você acha que Deus quer que um filho dele sofra? Não quer, querido. Então ele diz aqui: até quando esse povo vai ficar aí sofrendo? Até quando esse povo vai gemer porque não crê em mim? Você tem que acreditar. Tem que acreditar. A própria palavra diz assim: esse povo, ele padece, ele sofre porque falta o conhecimento. Mas que conhecimento é esse que a maioria do povo de Deus tem aí? Que conhecimento? Esse conhecimento, na verdade, não é informação. O povo tem informação. Conhecimento, quando você entende aquilo ali, querido. Você entendeu aquele negócio ali, então você tem aquele conhecimento. Você conhece, está dizendo, é conhecimento. Você conhece, então você tem que conhecer a Deus. Você tem que pedir para Deus isso. Você tem que falar para Deus: Deus, eu quero ter espírito. Hoje você vai pedir isso para Deus. Dentro de você vai pedir para Deus mudar isso dentro de você. Porque se não mudar dentro, não muda fora. Não transforma fora. Tem que mudar aqui dentro, igreja. O Caleb, não sabemos se ele sabia ler isso, aquilo, eu não sei de dizer para você isso. Mas ele era alguém que ninguém dava nada para ele. Mas ele passou espírito. Você tem que ter espírito. Você tem que agir como Deus quer que você haja. Ter espírito é isso. É agir como Deus quer que você haja, querido. Dessa maneira. Isso é ter espírito. Porque as pessoas estão aqui, elas são dizimistas, elas são ofertantes, elas vêm no altar, faz a parte delas. Aí quando chega ali fora, ela vê o problema, recua, desanima, para. Quando a pessoa tem espírito: não, Deus é comigo, eu fiz a minha parte, eu estou lá sendo fiel, eu não estou roubando, não estou mentindo, não estou adulterando, eu estou fazendo a minha parte, estou indo ao altar, eu estou fazendo a campanha, eu estou firme no propósito. Na terça-feira Deus vai me honrar, eu vou enfrentar essa luta. Veio um concorrente, pois eu vou lutar e Deus vai me abençoar. Veio um problema aqui, deu um problema aqui no meu negócio, quiseram me passar a rasteira, mas eu não vou cair, porque Deus é comigo, Ele vai me sustentar, Ele vai me manter de pé, porque a promessa que me fez não foi um homem, foi o próprio Deus através da sua palavra. Amém, igreja? Você tem que sair daqui hoje com isso. Tem que sair daqui hoje assim, nesse espírito, querido, para você ir lá e fazer a diferença. É isso que faz a diferença na vida das pessoas. Nele, Deus falou, houve outro espírito, querido. Nele houve outro espírito. Você tem que sair daqui com isso, com entusiasmado, querido. Você tem que sair daqui hoje entusiasmado. Você tem que sair daqui hoje perseverante. Você tem que sair daqui hoje animado, querido, com uma certeza dentro de você, querido. O novo ano vai começar, e você vai começar com tudo. Você vai começar dando o seu melhor, você vai começar para cima, e Deus vai honrar você. Amém? Vamos aqui, querido. Aqui na palavra de Deus vem uma coisa aqui, ó. Aqui no Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. A pessoa que tem espírito, ela pensa. Quero que você grave isso daí, ó. A pessoa que tem espírito, ela pensa. Amém? Lucas capítulo 5 fala aqui sobre a pesca. A primeira pesca maravilhosa. Jesus chegou com Pedro, pediu para subir no barco dele.
pregou no barco de Pedro, falou com Pedro tudinho. Aí Pedro, depois que ele terminou de falar com Pedro, ele falou: Pedro, agora vai lá a uma alto novamente, lança a tua rede novamente ao mar. Pedro pensou, veja comigo aqui, ó. Vamos aqui ver. Lucas capítulo 5, versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançarei a rede? Tem uma outra tradução que está escrito assim: mas sobre a tua palavra eu vou lançar minha rede. Pedro sabia que não era a época de pescar, não era o melhor, dizendo, não era o momento de pescar. Pedro estava cansado, Pedro estava ali terminando de ajeitar os seus materiais para poder ir para casa. Tinha fracassado, tinha dado errado para ele. Mas Pedro pensou: se tudo que esse homem tem feito é de Deus mesmo, se tudo que esse homem tem falado é de Deus, e se o que ele acabou de pregar realmente é de Deus, então eu vou fazer um teste. Eu vou saber agora, essa dúvida que está dentro de mim, eu vou saber agora se é ou se não é. Então, mestre, o senhor sabe que eu trabalhei a noite toda. O senhor sabe que eu passei a noite toda jogando rede e puxando rede, jogando e puxando rede, o senhor sabe. Mas sob a tua palavra eu vou lançar essa rede agora. Porque eu acredito que o Senhor é de Deus, mas tudo diz ao contrário, mas eu acredito, mas eu só vou saber se eu fizer, então eu vou lançar a rede. Ele foi lá, você conhece a história, ele foi lá ao mar alto e lançou a rede. Jesus falou: lançai as redes, porque era ele mais outro barco, tinha 2 barcos, o outro não creu, mas ele creu, porque nele houve o que, igreja? Outro espírito. Nele houve outro espírito. Você tem que entender que essa palavra aqui, ela é para você. Ela é para você, essa palavra. Você tem que abraçar ela dentro de você, querido. Colocar ela dentro de você. Ela tem que ser os teus pensamentos, ela tem que ser a tua fonte, a tua força. Então vai nascer em você um outro espírito. Um outro espírito vai nascer em você. Um espírito de sucesso. Um espírito de excelência. Um espírito, querido, que manifesta o poder de Deus nessa terra. Então dentro de você tem que ser assim quando você sai daqui hoje, amém? Fica de pé que nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus agora.